Pitágoras não inventou o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales não se deve a Tales. Este é o Cultura Geral, bem-vindos. Pitágoras não inventou o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales não se deve a Tales. Essa afirmação leva o nome de lei de Stigler. Stephen Max Stigler é um estatístico americano nascido em 10 de agosto de 1941 em Minneapolis. Ele é conhecido por seu trabalho na história da estatística. Ele é o filho do economista George Stigler. Na história da ciência, ele nomeou a lei da eponimia de Stigler, segundo a qual uma descoberta científica nunca leva o nome do seu autor. Então, Pitágoras inventou o teorema que leva o seu nome? Quem não conhece AB ao quadrado mais AC ao quadrado igual a BC ao quadrado? Filósofo da Grécia Antiga do século VI a.C., Pitágoras não inventou o teorema que leva o seu nome. E, no entanto, muitos sempre acreditam que essa fórmula foi descoberta e publicada por Pitágoras. Abordaremos as provas em ordem crescente segundo os seus graus de antiguidade. Uma das provas escritas do Teorema de Pitágoras é encontrada nos elementos de Euclides. Euclides foi um matemático grego do século III a.C. que viveu e trabalhou em Alexandria. Este livro de Euclides, nomeado Os Elementos, é conhecido apenas por suas traduções. Resume um pouco do conhecimento da geometria desenvolvido pela civilização grega. O Teorema de Pitágoras afirma: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos curtos. Este resultado está indicado na proposição 31 do livro 1 dos Elementos. No momento, as escrituras de Pitágoras não existem em nenhum lugar. Ensinaram-vos na escola quem foi Pitágoras antes de falar do seu teorema? Eu não, e acho que deveríamos, por tudo aquilo que nos ensinam, explicar a origem. A regra claramente não vem dele, já que as escrituras sobre as relações que permitem deduzir o último lado do triângulo são encontrados nos vestígios de várias civilizações, Egito, Mesopotâmia, China e etc., chegando a mais de 1000 anos antes do seu nascimento, como Plimpton 322. Plimpton 322 é uma tabela de argila em escrita cuneiforme com registros da matemática babilônica. Então, por que esse teorema foi chamado de Pitágoras? Se hoje perguntarmos a um aluno do secundário de onde vem esse teorema, ele repetirá colocando a sua mão no fogo que esse teorema pertence a Pitágoras. E isso não é verdade. É evidente que Pitágoras não foi o primeiro a descobrir esse teorema. Ou Pitágoras se inspirou do livro de Euclides, Os Elementos, ou Pitágoras se inspirou das outras civilizações como o Egito, a Mesopotâmia e a China e etc. Mas uma coisa é certa, Pitágoras não foi o primeiro homem a descobrir esse teorema. O mais importante a saber é que esta fórmula já era conhecida há mais de 1000 anos antes de Pitágoras ter nascido, na Mesopotâmia, no Egito e etc. Quanto ao teorema de Tales, Tales é um filósofo e cientista grego nascido em Mileto por volta de 625 e morreu por volta de 547 na mesma cidade antes de Jesus Cristo. Ele é um dos 7 sábios da Grécia Antiga e o suposto fundador da escola magnésia. Filósofo de natureza, seu campo favorito é a astronomia. Ele passou um tempo no Egito, onde foi iniciado às ciências egípcias e babilônicas. Durante sua primeira viagem ao Egito, Tales aplica o teorema que hoje leva o seu nome para medir a altura da grande pirâmide de Quéops. Tales cita: o relacionamento que mantenho com a minha sombra é o mesmo que a pirâmide mantém com a dele. Por uma relação de proporcionalidade, ele obtém a altura da pirâmide graças ao comprimento da sua sombra. Segundo a história, a ideia de Tales é: no momento em que a minha sombra for igual à minha altura, a sombra da pirâmide será igual à sua altura. Curiosamente, o famoso teorema de Tales, visto na escola, não foi descoberto por Tales. Ele já era conhecido antes dele por babilônios e só foi demonstrado depois por Euclides da Alexandria. A prova escrita mais antiga conhecida desse teorema é apresentada nos elementos de Euclides, proposição 2 do livro 6. É baseado na proporcionalidade de áreas de triângulos de alturas iguais. Tales estudou no Egito e também existem teorias de que ele teria aprendido esse teorema chamado Teorema de Tales no Egito. O Teorema de Tales foi atribuído a Tales apenas no século III depois de Jesus Cristo. Como muitas vezes,
No domínio da pesquisa científica, existem muitos erros de atribuição. É muito raro que as pesquisas, descobertas e etc. portem os nomes exatos dos seus autores. Somente um nome suficientemente conhecido e mediatizado consegue atravessar os séculos. Stephen Stigler precisou que até o seu conceito já foi estudado por outros pesquisadores no passado. Para concluir, 3 explicações possíveis para Tales e Pitágoras. Vamos começar com Tales. Primeira explicação, Tales se inspirou do livro Os Elementos de Euclides. Segunda explicação, Tales aprendeu o teorema que hoje porta o seu nome no Egito. E terceira explicação, Tales estudou as pirâmides do Egito no Egito e demonstrou o teorema que hoje porta o seu nome sozinho. E vamos terminar com Pitágoras. Primeira explicação, Pitágoras inspirou-se do livro Os Elementos de Euclides. Segunda explicação, Pitágoras inspirou-se de outras civilizações como o Egito, a Mesopotâmia e etc. E a terceira conclusão, Pitágoras descobriu e demonstrou o teorema que hoje porta o seu nome sozinho. E vocês o que acham? Deixem as vossas opiniões nos comentários. Chegamos ao fim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo episódio.